Maratona da Sexualidade, porque amanhã é dia 6/9, que é o dia que comemoramos o Dia Internacional do Sexo, dia 69. Então, pra justamente a gente homenagear o mês de setembro, que é o mês que tem o Dia do Sexo, eu e a doutora Vanicleide, nós organizamos a Maratona da Sexualidade e ontem a gente teve conosco o Christian Zecchinelli falando sobre Tantra e foi uma aula que eu fiquei assim, ó gente, ó, e assim, fantástico. E inclusive essa live do Christian já tá no nosso YouTube, né, no Aphrodite Sex Store. E nós estamos hoje com o Dr. Jorge Mendes, urologista, né? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Marisa Sampaio, empresária, proprietária da Aphrodite Sex Store, educadora sexual, coach sexual de relacionamentos, professora de artes sensuais, ministro curso de pompoarismo, striptease e massagem sensual. Já há 17 anos nessa história aí de resgate de casamentos, resgate de deusas do nosso interior, e isso faz com que aflore e saia da rotina. Mas o relacionamento não é só isso, né, Vanicleide? Sim. O relacionamento tem várias questões e por isso a gente está com convidados especialíssimos essa semana. Perfeito. Vamos lá. Vou passar a palavra para a doutora Vanicleide. Oi, gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui nessa segunda noite da nossa Maratona da Sexualidade. E hoje aqui com o nosso querido Dr. Mendes. E ontem foi fantástico e hoje eu tenho certeza que vai ser melhor ainda. Eu sou Vanicleide Leite, eu sou médica ginecologista, terapeuta sexual e assim parceirona da Marisa no curso de pompoarismo. Já faço atendimento na terapia sexual há mais de 10 anos e estou muito feliz hoje porque finalmente a gente tem agora um urologista, andrologista na nossa cidade, o nosso querido doutor Mendes, né? Doutor Mendes. O nosso querido Jorge, ele veio com muito carinho para estar aqui com a gente hoje, falando sobre a saúde sexual do homem. Então vocês, homens, se liguem aí porque tem muitas perguntas, bombou de perguntas aqui no Instagram. E a gente vai começar, doutor Mendes, a fazer umas perguntas, tá bom? Mas antes de você começar a ser indagado, eu quero que você se apresente para o nosso público, por favor. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Mendes, sou urologista e andrologista. Então eu trabalho promovendo aí a longevidade sexual e a fertilidade do homem. Eu queria agradecer o convite das meninas aqui por participar dessa maratona e ajudar vocês também a quebrar esse tabu sobre a sexualidade, principalmente dos homens aí de casa. Então, chama aí o marido, chama o seu pai, passa aí pro avô, que é muito importante o que a gente vai tratar aqui hoje. Bacana demais. Olha só, doutor Jorge, tem uma pergunta aqui muito interessante de um seguidor que diz o seguinte: é comum a vida sexual despencar aos 33 anos? Olha aí, então. Hoje está sendo bem comum, né? Então, pelo que eu entendi, ele quis se tratar aí a queixa da falta de libido, a queda de libido após os 30 anos. É normal? Não deveria ser, mas hoje com as atribuições que o homem tem, o excesso de trabalho, a sobrecarga de trabalho, então ele acaba tendo alteração hormonal nessa sua testosterona. Então, hoje está sendo muito comum no meu consultório atender clientes, pacientes com essa queixa. Estou muito feliz, porque eu pensei que isso fosse um problema só da ginecologia. Eu não sabia, doutor Jorge, comum. que o homem também se queixa da falta de libido. Falta de libido. E aí tem a alimentação, né? A alimentação desregrada, tem a falta de atividade física, o estresse pela sobrecarga de trabalho, o fato dele levar trabalho para casa, daí geralmente ele dorme meia-noite, acorda 6, 7. Diferente dos nossos pais, que porventura 6 horas da noite já estavam em casa lá, então essa situação está sendo bem comum. Mas eles escondem bem isso das mulheres, viu? Porque as mulheres elas se sentem assim tão culpadas, né, Marisa? Pelo fato porque não tem libido. Né? Ai, doutora, meu marido quer, então eu tô vendo aí que o homem também tem essa baixa. O homem também tem. Né? E é uma queixa comum no meu consultório. Bacana isso, sabe por quê? Porque agora a mulher vai se sentir um pouco mais confortável, inclusive o casal pode conversar sobre isso. Olha, eu também tô com muita vontade, tá tudo certo, vamos aqui nós dois assim se estimular para ver se a gente... Né? Procurar ajuda, né? Estamos aqui para isso, para ajudar esses casais. Também, né? Com certeza, é muito interessante. Repensar a qualidade de vida, né? Porque tem muito essa cobrança, o homem tem que estar sempre
ereto, tem que estar sempre ali Ativo. disponível, ativo. E Aham. hoje isso tem sido também uma causa de disfunção erétil muito grande, que aí entra na questão psicológica, né? Ele Sim. já vai com aquela Cobrança. obrigação, com aquela cobrança E o de medo ter que de estar falhar, ereto, né? o medo de falhar, e hoje também é uma queixa muito comum em homens jovens. Bacana demais. Ih, que legal. O que, é que temos mais aí? Olha só, a prática do sexo anal sem camisinha pode estar provocando minha infertilidade? Pergunta muito interessante aí de quem mandou. O sexo anal deve sim ser feito com camisinha. Por quê? Porque você está entrando, o pênis está penetrando ali no local cheio de bactéria, né? Por mais que seja feita uma limpeza, uma higienização, ali está cheio de bactéria. Então, após a relação, as bactérias entram ali na uretra, né, do homem, e elas podem se instalar e levar a infecções, por exemplo, a uma prostatite, entrar na próstata dele e ali obstruir os canais, sim. porque o sêmen, quando ele é ejaculado, ele sai por dentro da próstata, nos ductos ejaculatórios. Então, a inflamação, a infecção por essas bactérias da flora anal Sim. pode sim obstruir e levar ele a uma infertilidade. Infertilidade. Além dessa bactéria poder descer e atingir os testículos também. Ô, Mas- doutor Jorge, e aí, desculpa, Marisa, mas nesse caso, a gente vê essa alteração no espermograma dele, né? Ele pode ter a queixa da orquite, né? Ele pode chegar no consultório queixando que está com a dor testicular, ou então ter aquela dor, não procurar ajuda, que é muito comum do homem, Sim. porque ela pode se resolver ali espontaneamente em 3, 5 dias, ele se automedica com um anti-inflamatório, mas depois ele acha que está normal, vai tentar engravidar e nada, ou a diminuição ou a ausência de espermatozoides ali no seu espermograma. Certo. Mas assim, uma pergunta. Por que é tão difícil vocês homens usarem camisinha? E principalmente para fazer sexo anal. Porque eles falam assim, lavou tá novo. Né? Fiz xixi, mata todas as bactérias. Parece Né? ser isso, né? Parece ser isso. Mas na realidade não é. Como eu falei, ela é um ambiente extremamente contaminado, cheio de bactéria, e ele acaba, por mais que ele urine depois, mas na próxima relação ele vai ejacular bactérias dentro ali da vagina da Como sua é que nós pessoa. inserimos isso dentro da cabeça masculina? Que é necessário o uso de camisinhas. Vamos fazer um apelo aqui então, né? Vamos É, fazer mas eu uma acredito, Marisa, que isso aí também tem que vir da parceira. Da parceira. A parceira Sim, tem também. que trazer para ela essa Mas às vezes a função. parceira ela pede e ele não Obedece. Não é que não obedece. Faz tanto que ela se sente numa situação tão constrangedora que acaba cedendo. Então ela fala, não, depois eu vou na ginecologista e eu mesmo me trato. Ai, meu Deus, e né? fica naquela contaminação mútua. Então assim, eu pego muitos casos assim. Por isso Sim. que o que eu sempre digo, e às vezes eu faço lives, e inclusive eu gravo stories, inclusive em farmácias, mostrando os tipos de camisinhas que existem. Né? Existem camisinhas hoje ultra sensíveis que justamente você pode, para evitar uma infertilidade, para evitar uma contaminação na tua parceira, porque você Verdade. cuidar da saúde do outro também é um ato de amor. Com certeza. Né? Olha só que pergunta interessante. Vamos lá para a próxima, hein? Porque tem homens que após a ejaculação continuam com o pênis ereto e outros não. Pergunta interessante também. Existe o período que a gente chama de período refratário, né? O homem tem a ereção, tem o orgasmo e logo em seguida ocorre um relaxamento ali do pênis, que é o Sim. normal. Sim. Por quê? Porque ele teve um gasto calórico, o pênis dele ficou ali sem circulação, apesar de estar ereto durante um período, pelo menos uns 15 minutos. Sim. Então o corpo faz aquele relaxamento justamente para proteger, para reoxigenar aquele pênis. Então Perfeito. é normal que o Sim. homem tenha essa queda da ereção, o pênis murchar. Ele pode estar se comparando então a algum ator pornô, alguma coisa Isso. que não é o da realidade, né? A gente sabe que tem as injeções que podem permitir essa ereção duradoura, que não vai ativar esse período de refratário, que a gente chama. Então é muito importante ele tirar isso da cabeça. Todo homem, o normal é perder a ereção após a ejaculação, após o Isso orgasmo. é o natural, né? É o Isso natural. Rebeca, Lógico, precisa. com a idade, esse período ele vai aumentando. Um jovem de 18 anos, ele consegue recuperar bem rápido. Que tem até estudos que mostram isso, 15 minutos. Com o avançar da idade, isso vai aumentando e ele vai demorando mais. Então, não se desesperar, só conseguir uma vez, duas. Não, é o natural do envelhecimento. E ontem a gente conversava sobre essa questão dessa fixação com a genitália, que no Tantra, por exemplo, o homem precisa compreender, e não só no Tantra, na vida, que não é só a genitália que faz ele ser um homem
sexualmente ativo, né? A sexualidade é no corpo inteiro, mas É o órgão verdade. sexual qual é? A pele. Né? Verdade. Precisa de muito estímulo, hein? Pois é. Aí, Marisa, tem outra pergunta aí para o Dr. Mendes? Tem. O homem também faz reposição hormonal? Ah, pergunta interessante. Sim, existe o que a gente chama de andropausa, que após os 30 anos, mais precisamente com mais intensidade após os 40, começa a cair a testosterona. E aí o homem começa a ter os sintomas da andropausa. E que sintomas são esses? Ele vai ficar com indisposição, vai alterar o humor, uma hora vai estar feliz, outra hora vai estar triste, pode entrar no quadro de depressão, tem a questão da queda da libido, a ereção vai ficar também um pouco mais diminuída, ele vai ter aquela ausência das ereções matinais, que também sim. é normal o homem Isso. ter essas ereções. Isso é um indicador mesmo da baixa da testosterona. Baixa da já. testosterona, que inclusive a baixa de testosterona, no caso da disfunção erétil, ela é um indicador até de doença cardiovascular. Então a testosterona hoje, ela ajuda também nessa questão de melhorar a saúde E cardiovascular. aquele suor noturno? Também é outro sintoma da baixa de Que testosterona. chega, molha o travesseiro, Não é né? só mulher que queixa daquele Do fogacho, o sim. homem também tem. Bacana. E é interessante fazer essa reposição por isso. Para promover esse bem-estar, essa melhora de qualidade de vida, a melhora da qualidade sexual, fortalecer músculo, fortalecer coração, fortalecer osso. Então, testosterona É vida pro homem. É vida pro homem. Jorge, aí agora eu quero, porque o desafio de nós na ginecologia é que a mulher botou na cabeça, tem uma neura terrível em relação aos estrogênios, que é a reposição hormonal da mulher, e o câncer da mama. E a testosterona e o câncer da próstata, como é que fica esse negócio? Isso Tem a mesma neura ou não? Tem a mesma neura. Eu ainda recebo clientes, pacientes que não querem usar testosterona por esse mito de usar testosterona em câncer de próstata. Mas isso surgiu em 1950, um estudo Tem com tempo, dois... hein? Tem muito tempo. E foi se levando de geração. Mas hoje, inclusive no último congresso de urologia, foi muito debatido isso. Sim. E não tem nenhuma associação, Nenhuma relação, né? entre reposição de testosterona e câncer de próstata. O grande problema da reposição é porque ela está sendo utilizada de forma indiscriminada, assim, Perfeito. para jovens, por Isso. exemplo. Sim. Então, e qual o problema de repor testosterona em jovem? Ele vai ficar com um corpo bacana, vai ficar forte, mas ele tem um grande risco aí de ficar infértil. E esse é o grande problema que a gente vê e que eu recebo também no consultório. Homem que usou anabolizantes e depois quer engravidar e não consegue. Ou seja, com os músculos enormes aqui em cima e até tem atrofia de Pode ter genitais, né? atrofia de testículo também, chegou porque a testosterona, a grande parte dela, mais de 90% é produzida nos testículos. Então, quando a gente recebe de forma exógena, por injeção, o corpo entende que já tem testosterona demais. Aí a Então, tendência é ele diminui, ele já tem circulando, para que eu vou produzir mais? Já que a gente está falando de testículo, tem uma pergunta aqui que é a respeito de esperma. Diz o seguinte: o esperma com aparência gelatinosa é indício de alguma patologia? Não, Grave? não. O esperma, o sêmen, ele tem essa consistência mais gelatinosa, mais esbranquiçada. E depende muito do tempo de abstinência. Quando Sim. o paciente fica muito tempo de abstinência, ele sai um pouco mais espesso. Mais Mais entendi. espesso. Quando é que é sinal de patologia, doutor Jorge? Geralmente ele pode vir com sangue, que também na maioria das vezes é normal, mas o esperma, ele dificilmente ele vai nos mostrar alguma patologia mesmo. orgânica, Uma infecção, ele pode vir mais achocolatado também, mais amarronzado, Mas é mais raro, né? mas é muito raro. Entendi. Câncer de próstata, por exemplo, dificilmente vai alterar o O sêmen. sêmen. É mais a dor pélvica, mais outros sintomas, né? Na verdade, o câncer de próstata ele é até assintomático. É verdade. É mais o crescimento benigno, Isso. a hiperplasia prostática benigna, né? Então, Entendi. que ela acaba deixando o paciente com dificuldade para urinar, ele queixa que acorda muitas vezes à noite, tem aquele jato cortado. Então, seria mais ou menos isso. Mas o E haja espermatozoide não. pergunta, viu? E haja Nossa pergunta. senhora, hein? Então, bora lá, Tá mandando Marisa. mais aí. Vamos lá. Pois é, Marisa. A cabeça do pênis, muito vermelha, é normal? Isso aí depende assim do que ele está se referindo ao vermelho, né? O pênis ele tem essa coloração que quando ele está ereto ele fica vasodilatado, então é normal ele ficar mais avermelhado E tem a ver também com a cor da pele com a do cor homem, da né? pele. Um Mas mais se ele está branco, se né? referindo a aquele vermelho de inflamação Sim. com descamação, aí pode ser uma inflamação que ele está Uma tendo ali. candidíase, por exemplo. Uma candidíase, por exemplo, aí ele Sim. tem que ir
no andrologista. Ele não vai passar a pomada aí que tá na gaveta da sua avó, da sua, Não, da sua não, a prima. pomada ginecológica da esposa. É isso mesmo. É que o pai chega, doutor, usei a pomada, não resolveu. Aí depois de usar 4 tipos, aí chega pra mim. Aí a mulher diz, não, doutora, eu dei um pouquinho da minha pomada pra ele. Eu digo, pelo amor, eu não faço É bem isso. assim. Vai que ele erra e passa a pomada de calo, né? Já Ó. pensou? Olha só, masturbação todos os dias causa algum problema? E aí, o que é que vocês acham? Nossa, não tem a história dos homens é tão, né, interessante. Tem muito gente. mito sobre a masturbação, criar pelo na mão, que é espinha, mas isso tudo é mito. A masturbação ela não causa nenhum malefício ao homem. Lógico que hoje o que a gente está tendo é consumo exagerado da pornografia. Isso. E isso está causando também disfunção erétil, porque ele acaba, quando entra na realidade, né, numa relação real, ele acaba tendo muitas fantasias e não tem um desempenho como ele achava que ia ser. Eu queria só acrescentar um pouquinho em relação a essa questão da masturbação. Quando ela fica patológica, é quando ela passa a ter uma espécie de toque, né? Isso. Ou seja, a pessoa larga todas as E atividades. só consegue com a masturbação. Isso, e larga tudo e para o trabalho, para tudo para poder se masturbar, para poder voltar ao trabalho, ou seja, vira um vício, né? Vira um vício. Aí nesse caso aí, de fato, é algo patológico. Patológico. E tem até estudos que mostram que o fato de ejacular, o fato de ter uma vida sexual ativa, protege contra o câncer de próstata. Então, ó, fica a dica aí, hein? Fica a dica. Então, qual especialista devo procurar em caso de ejaculação precoce? Ejaculação precoce é com o andrologista, é comigo mesmo. A ejaculação precoce acomete quase 40% dos homens, então é muito comum e está relacionada à ansiedade. Então o tratamento é feito à base de terapia, né, terapia sexual, para tentar resolver essa questão da ansiedade, né? Mas precisa também da ajuda de medicamentos, dos ansiolíticos, dos antidepressivos, que no caso tem que ser prescrito por um andrologista. Perfeito. Aqui tá dizendo assim, todo homem pode fazer reposição hormonal? Como foi falado na pergunta anterior, que a gente já falou, né? Já deu uma boa... Mas todo homem pode? Todo homem pode? Tendo indicação, sim. Porque hoje a gente sabe que o laboratório ele é muito amplo, assim, a faixa de normalidade. Ela varia de 180 a quase 800. Então, a testosterona... A dosagem da testosterona, né? E a indicação, por exemplo, o paciente pode ter 60 anos, está lá com muita queixa, mas está com a testosterona de 200. Teoricamente está normal, mas é um paciente sintomático. E aí, posso repor ou não repor? Repõe, por que não? É um paciente que está sintomático. E muitas vezes, quando esse paciente é jovem, né? Aí é que é necessário. Aí é que é necessário. Desde que não seja jovem, que tenha um potencial reprodutivo à frente. Se ele tem certeza, já tem a prole constituída, aí sim também estaria indicado. Ah, bacana. Eu tô com uma pergunta aqui, Vani Cleide, que, assim, eu tô meio capciosa com ela. Protetor solar inibe testosterona? Nunca ouvi falar, pergunta capciosa essa. Talvez seja o seguinte, por exemplo, eu estou aqui com o gel de testosterona, né? Isso é um gel de testosterona? Sim. É um gel de testosterona. Pronto, talvez, não sei, porque essa pergunta já me fizeram o seguinte, a gente lá no consultório, a gente também passa para as mulheres a reposição hormonal transdérmica, né? Sim. Que é um gel também, um gel de estradiol, um gel de progesterona e às vezes até um gel de testosterona também, numa dosagem bem menor, claro, diferente do homem. Talvez seja essa questão, Marisa, do Jorge, passei o protetor solar, aí agora eu vou passar o gel. Será que isso vai interferir? O que é que a gente recomenda? Passa o primeiro gel, passa a primeira medicação, depois o protetor solar. Ou ela pode estar se referindo à vitamina D, né? Não, o protetor solar inibe a testosterona como se fosse a inibição da produção da testosterona. Não tem nada a ver não. O que a gente pode entender é que, por exemplo, o protetor solar ele pode diminuir então, essa produção de vitamina D, que também é essencial na síntese da testosterona. Então, de certa forma, faz sentido essa pergunta. Certo, ok. Então, aí diz o seguinte, né? O que faço para começar a convencer o meu esposo de 60 anos a ir no médico e cuidar da saúde? E aí, doutor Jorge, e aí, o que vocês fazem para convencer o marido a ir lá passar com o de 60 anos, hein? 60 anos. Faz uma promessa boa para ele depois, ó. Macumba,
Compra, viu? É. Porque promessa tem que ser cumprida. Passa na Afrodite, compra ali um presentinho, alguma coisa, né? Ó, já Vamos vestindo. lá, olha assim, já tem outro, olha. Por que o pênis às vezes fica tão ressecado? Aí tem a ver com a questão da pele, o sabonete que está utilizando, o uso até do preservativo, o lubrificante, ele pode causar aí um pouco de... A gente chama até de alergia mesmo. Então, tem que prestar atenção. Excesso de sabão na cueca, alvejante, amaciante, tudo isso causa esse ressecamento. Lembrar também que essa região... de algodão. Lembrar que a região genital do homem é uma região também muito delicada, né? Porque Sim. da mesma forma que as mulheres têm todo um Sim. cuidado com as calcinhas e tudo mais, né? O homem também precisa ter, né? Hoje eu peguei um paciente que queria usar sabão de coco. Eu fiz, sabão é para usar roupa, né? Não Isso. existe, porque ainda tem esse pessoal que vem com essa cultura do interior de usar sabão de coco para evitar infecção, e isso não existe, né? Sabão é para roupa, né? E lembrar também, doutor Jorge, que culturalmente se mudou muito a forma da vestimenta, porque a gente sabe que se o saco escrotal ele é para fora do corpo, significa que ele era para ficar um pouco mais livre, mais ventilado, frio. mais frio, né? E as calças apertadas, uma cueca, né? Claro, por favor, viu, homem? Mantenha-se com as calças apertadas, com as cuecas, porque fica muito feio. Né? Mas tem isso Paga o mesmo, preço da aí, questão né? até da infertilidade. infertilidade, Né? é. O testículo ele está fora do corpo Então, justamente quando o para homem estar mais estiver em frio. casa, ele pode fazer. Nós mulheres, a gente tem o costume de, às vezes, ficar sem calça em casa. O homem pode ficar sem cueca, Pode, né? pode. Ficar só com pijamão e Como tal. vocês falaram aí da calça apertada e tudo mais, vai chegar uma pergunta daqui a pouco que eu sei o que é. Em relação a bike, quem anda muito de bicicleta, entendeu? O que é que acontece, né, com aquele... A com selinha com aquelas dos testículos, hein? Isso tem a questão mais que o paciente chega, doutor, eu pedalo, faço ciclismo, vou ter câncer de próstata. Não existe nenhum estudo que mostre essa associação entre bike Essa conexão aí. Mas e a câncer de moto próstata. muito quente, para quando o homem, né, tem Não, alguma também coisa não a ver? tem alguma associação. O que acontece é que realmente ocorre uma massagem na próstata, ali no selim da bicicleta, e o PSA dele ele vai ser um pouco mais alto do que aquele homem que não anda, que não faz esse esporte. Então ele tem que falar isso pro médico quando for em consulta, porque isso também tem que ser levado em conta. Legal. Tem outra pergunta aí, Aline? Sexo na terceira idade é bom para a saúde? Ó, excelente pergunta, hein? Gostei dessa pergunta aí. O sexo, sim, ele faz bem, ele deve sim ser praticado e estimulado na terceira idade, porque a gente sabe que a depressão é um dos motivos que tem causado aí a mortalidade desses pacientes. E, inclusive, a falta de sexo é um desses motivos aí do paciente ficar deprimido. Então, estimula aí a vida sexual, procura ajuda. O sexo deve sim ser praticado na terceira idade. Tem ferramentas que a gente possa ajudar, tanto no homem quanto para a mulher, para que vocês possam reconstruir e não ficar com aquela acomodado. Eu sou velho, não preciso mais, não tá quieto, meu marido não me procura. Não, não é bem assim, né? E esse assunto, sexo na terceira idade, ele é tão importante que agora em novembro, né, nós vamos ter um congresso da longevidade, ou nós três. Olha aí, Aí, mais uma novidade. Mais uma novidade. Estaremos lá na Domus Hall juntamente com a Tereza Formiga e muita gente, né? Vai ser um evento super grande, né, Marisa? Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Assim, E nós três totalmente estaremos dedicados à lá terceira idade. conversando para um público muito grande da terceira idade, exatamente sobre sexo na terceira idade. Inicialmente a Tereza me convidou e eu falei, não, eu não quero estar nessa só não. Então vamos lá, Marisa, vamos lá. Vamos lá, hein? Esperamos vocês, né? Com certeza. Pra Você que gente tem poder seu conversar. pai, sua mãe, seus avós, vamos lá para esse congresso que vai ser maravilhoso. Inclusive, falando da terceira idade, que é quase o público em que eu coloco mais prótese peniana, né? Seriam esses pacientes que por alguma comorbidade, diabetes, uma doença cardiovascular que impede ele, por exemplo, de utilizar o tadalafilo, o sildenafilo, os famosos azulzinhos, viagras. Então existe também as próteses penianas, né? Que eu trouxe até aqui Eu tô pra super mostrar. curiosa para saber Vamos disso lá. aí. E aí, o que vocês querem saber sobre a prótese? Vai, manda aí a pergunta. Eu tenho ainda uma pergunta, mas a gente tem pode mais falar pergunta? Tem, eu também tenho uma aqui. Então deixar vamos lá, próxima segura daqui a prótese. pouco. Segura a prótese, segura aí. fica aí. Olha fica só, a aí. pergunta é assim, a cirurgia da fimose, ela é necessária?
Existe uma diferença e uma confusão entre o que é fimose e o que é excesso de prepúcio, né? Opa, Hipertrofia de muito bom prepúcio. Fimose é quando a glande, né, não consegue ser exposta. O homem puxa aquela pele e a glande, né, a cabeça do pênis não consegue ser exposta. Então, nesse caso, a cirurgia deve sim ser feita por questão de higiene, para evitar o câncer de pênis, facilitar a higienização e até melhorar também a sua relação sexual. Porque as mulheres sofrem, viu? Pois é. Olha, não, a mulher não. A ginecologista também, tratando aquele corrimento sem fim, né? Aí quando o homem faz essa cirurgia, ai, que alívio, fica tão tranquilo para ela. Para nós também, tem que a que gente fazer, já não tem mais pomada para passar para essa mulher. Higiene. Agora, quando o homem tem só o excesso de pele, que é muito comum, aí fica a critério, por questões estéticas ou se por questões de infecção de repetição, ele tem aquela candidíase ali de repetição, então ele pode sim retirar, mas fimose deve sim ser feita. Né? Muito bem, Marisa, tu tem mais um aqui? Eu tenho duas perguntas, eu vou fazer uma em sequência da outra, tá? Eu tô deixando uma pro final, porque ela é assim, maravilhosa. Prepara, hein? Olha só. Uso de Viagra para quem não tem disfunção, só para desempenho sexual, é prejudicial? Isso aí é uma pergunta Tem de desempenho, né? Que é o uso abusivo, né? Principalmente por jovem. Provavelmente essa pergunta surgiu de algum jovem. Qual o problema de utilizar o Viagra sem você ter uma disfunção? É muito comum hoje o jovem, justamente pelaquela obrigação que ele tem de estar sempre com o pênis ereto, já mostrar uma ereção, ele pegar o Viagra para dar aquela segurança a ele no primeiro encontro. E isso acaba virando uma repetição e uma dependência. Então, o principal problema de utilizar esse Viagra para melhorar a performance, quando não se tem indicação, é criar uma dependência. Aí no dia que não tiver o Viagra... No dia que não tiver o Viagra, ou então até o uso crônico, quem sabe causa essa vasodilatação e ele possa também perder um pouco do seu efeito também. É verdade, doutor Ben, que o Viagra, não só o Viagra, mas todos os outros, né, estimuladores da ereção, só funciona se existir o desejo, se existir a libido? Sim, tem que ter o desejo sexual para que ele realmente possa agir. Tanto que as mulheres, quando eu acompanho o marido na consulta, que pode usar essa medicação, outra, elas ficam até com raiva, ou quando vem na carteira ou em casa, elas ficam com raiva porque acham que ele está fazendo sexo sem vontade, está fazendo só por fazer, e não é isso. Ele tem que ter aquele estímulo, tem que ter a vontade para desencadear as primeiras reações hormonais para que ocorra ali a ereção. Sem isso ele não vai. E a pergunta que não quer calar, entendeu? Sim. Olha aí. O que fazer quando o pênis quebra durante a relação? Nossa Meu senhora, Deus essa aí é dor de Chama o cabeça. doutor. Chama o doutor, vem aí pra resolver essa encrenca de madrugada. Eu quero saber que canguru perneta é esse que a pessoa tá querendo fazer, viu? Olha, Meu isso é comum na relação. é comum? Isso aí ocorre principalmente que a mulher assume a posição de cavalgamento, né? Então ela pode errar a mira e fraturar e quebrar o pênis. Então, Meu Deus. e aí é o que a gente chama de pênis em berinjela. Ele geralmente vai sentir aquele estalido, crack, e o pênis vai começar a ficar logo arroxeado e bem inchado da cor da berinjela. Então, é uma indicação de cirurgia que tem Imediata. Que ir imediata, tem que ir logo no pronto-socorro para tentar resolver e ele não ficar com disfunção. Muito sério. Mas deixa claro que é uma fratura, mas o pênis não tem osso, né? As pessoas ainda têm essa ideia que Porque tem na um osso aí verdade, dentro. essa quebra seria o que? O corpo cavernoso? Seria né? a túnica que reveste Assim. todos os corpos cavernosos, ela é muito fina, ela tem milímetros. Então, quando ocorre aquela... vamos pegar aqui essa prótese para identificar. Quando ela erra a mira e ele força demais, então distende aquela túnica e ele leva à fratura. Entendi. E aí ocorre, o corpo cavernoso fica aberto e ocorre então extravasamento de sangue, causando Deve aquele ser uma efeito dor berinjela. Terrível, né? Deve ser uma dor. Queixa de dor, hein? Imagina. Vamos lá, vamos falar Tem sobre mais a prótese pergunta? agora. Agora eu quero saber da prótese, Agora eu né? quero Primeira saber da coisa da prótese. prótese. Quando essa prótese está sendo indicada, quais são os tá. tipos de prótese e como é que esse paciente chega lá para necessitando de uma Necessidade de prótese. Isso. A disfunção erétil, no geral, 70% é por causa psicológica, né? 30% seriam as causas realmente orgânicas, por um diabetes,
por a cirurgia de próstata, por câncer, que pode levar a essa disfunção erétil. Então, a prótese ela só está indicada quando o paciente fez toda uma tentativa medicamentosa para resolver a causa orgânica, né? A gente não coloca prótese em paciente com causa psicogênica, psicossomática. Então, a prótese está indicada nesses pacientes que a gente fez tratamento com medicamento, não funcionou. Temos também as injeções intracavernosas, então isso é mais uma alternativa. Gente, isso é o que estava na bolsa do Dr. Mendes. Olha aí, né? É A uma maleta dele, a é. mala que levanta defunto, nós estamos vendo aí. Olha aí. Então, esse também seria a injeção intracavernosa, né? O paciente, ele autoaplica, quando o medicamento não funciona, ele, na base do pênis, ele aplica essa injeção e ali ele consegue ter uma ereção ali Então, de em aproximadamente casa, 60 deixa eu entender minutos. melhor. Em casa, ele compra essa injeção. Ele compra essa injeção, Certo. armazena na geladeira, Sim, tá? Tem os estojos também que permitem ele transportar. isso. E Aí na hora da relação. na hora da relação, Hora 5, o quê? 15 Cinco minutos, antes? 10 minutos, ele vai aplica. Aí ele vai lá na base do Do pênis, pênis, e aplica. Isso. É uma, É uma injeção, é uma agulha de insulina, de insulina. bem fina. Os pacientes geralmente são diabéticos, então eles já têm um certo Já tem a medida manuseio. certa nessa seringa. Já tem, a gente faz uma titulação, né? Sim. Tem pacientes que precisam de uma dose menor, outros maiores, então a gente vai chegando Então no ele ponto. já equilibra isso aqui. Isso, ele vai no consultório, faz o teste, se responder, ele está indicado Já usar sai. essa injeção. Entendi. E aí a gente prescreve a dose, ele volta com essa injeção para eu orientá-lo, Isso. e aí ele já sabe então como manusear. Inclusive, também para pacientes que têm algum problema, um AVC, tem algum problema de motor que não consegue, eu peço para levar a esposa para que ela também possa aplicar e participar junto dessa melhora aí da sexualidade. Isso aqui no caso de disfunção erétil por causa psicogênica. Por causa orgânica. Desculpa, orgânica. Causa orgânica. Psicogênica tem que ser Psicogênica terapia. tem que ser mesmo, terapia né? também. Ok, muito bem. Agora E aí, me se fala- não funcionou a injeção, aí o último passo seriam as próteses penianas, né? Existem basicamente dois tipos delas, que seria a prótese maleável, que é essa aqui, consiste basicamente o quê? Aço revestido por silicone. Então, o pessoal que está vendo aí em casa, são duas hastes que são implantadas dentro do pênis, elas são bem maleáveis, como vocês podem ver. Uhum. E aí, quando o Bem paciente vai ter a ereção, ele projeta Então ela isso no aqui sentido... você coloca cirurgicamente. Cirurgicamente é feita Dentro. cirurgia, anestesia, dentro do hospital, tem que estar um ambiente totalmente Estéril, limpo, estéril, porque sim. a infecção aqui seria uma catástrofe. Aí isso aqui fica dentro do Fica pênis. dentro do pênis. No canal uretral. Não, Não. fica dentro dos Dos corpos cavernosos, Sim, sim. Vai ao lado, sim. Ao lado, né? ao lado. Entendi. E aí, depois, só isso aqui já é suficiente? E aí só isso aqui é suficiente, né? Uma cirurgia que geralmente dura 40, 60 minutos. Ele vai para casa no outro dia. A recuperação, 30 dias ou 40 dias para ter relação sexual, que é o tempo que melhora esse processo inflamatório. E quando ele vai ter ereção, ele mira a prótese, né? Vocês estão vendo aí em casa, ele mira na direção da vagina e ocorre a penetração. Acabou, ele recolhe, põe para um lado, põe para o outro. Qual o grande Não problema? fica o tempo inteiro ereto, né? Fica o tempo todo ereto, mas ele Mas consegue ele espaçar. consegue Consegue colocar de disfarçar. uma Colocar junto ao corpo. Entendi. Né? entendi. E é por esse motivo que ele, por exemplo, vai ter uma limitação de utilizar uma sunga, ficar de cueca dentro de casa. Então esse ele tem que ser levado em conta. Entendi. Mas é uma prótese muito boa, também permite essa ereção, os pacientes têm uma satisfação aí maior do que 80%. O grande fator limitante é esse mesmo, de ficar a marcação na roupa íntima. E questão de custo, também é uma prótese bem mais em conta do que a inflável, que seria essa daqui, né? A gente percebe que ela é bem mais maleável. maleável, Né? né? Porque aqui Sem dentro- ereção nenhuma. Sem ereção nenhuma, bem mais fisiológica. Essas duas, isso aqui é uma. Não, são duas. São né? duas, todas Entendi. são duas. Então, Entendi. cada uma em cada corpo cavernoso, tá? Entendi. Então, aqui é preenchido por um líquido, tá? Sim. E quando o paciente vai ter a relação, essa bomba que fica alojada também escondida dentro da bolsa escrotal, ele bombeia e permite então que o pênis fique ereto. Acabou aquela relação, ele aperta de novo no dispositivo e ocorre um encolhimento, E uma esse retração. dispositivo ele fica escondido Dentro da bolsa testicular. Fica testicular. eu digo os pacientes que ficam no terceiro testículo. Entendi. Então é de fácil manipulação, é muito
é bem mais fisiológico, porém um preço bem mais elevado. Mas é uma alternativa aí, principalmente para aqueles mais jovens que tem prática esportiva, né, que principalmente aqui na nossa região, que tem muita mar, o pessoal gosta muito de passeio de lanche, então é uma boa alternativa. Perfeito, Tá? perfeito. Eu trouxe aqui também as terapias de reposição de testosterona, né, que tem naqueles pacientes o gel, né, que a gente pode fazer, que ele aplica no ombro, em área que tem pouco pelo, né, para evitar Esse a aqui seria o conversão. manipulado? Seria isso? manipulado, e esse é o que a gente encontra pronto já nas farmácias. O bom dele é porque a gente O consegue... uso seria diário? O uso diário, Aham. né, geralmente ou antes de trabalhar ou E antes a de aplicação dormir. geralmente é onde? A aplicação aqui perto no peitoral, onde tem pouco pelo, ou então na face Na interna. parte interna do braço, né? Justamente, para Isso. evitar o que a gente chama de aromatização, né, que seria a conversão dela em hormônio feminino na região dos folículos. Temos também as injetáveis, né, que teriam esse efeito de pico, né, e a gente não teria um controle. Então eu sempre prefiro começar com a gel, ver como o paciente se comporta, se tem alguma alergia, e depois a gente parte para os injetáveis. E esse aqui? Esse daqui são medicamentos para orais, na verdade é sublingual, é um spray para disfunção erétil. Sim. É o tadalafila em forma de spray, né? Então está sendo bem procurado porque fica mais prático, o paciente leva no bolso, não está com aquele comprimido, não fica constrangido. A mulher tem aceitado mais, então é uma alternativa também. Interessante, Tá? como as questões sexuais são delicadas, né? É muito Porque delicado. a diferença entre... A medicação é a mesma, mas só o fato de ser em comprimido azulzinho e ser E um spray. spray... O spray, Gente, isso daqui é um Viagra em spray. Viagra em spray. É um Viagra em spray. E temos também ele em forma de filme. Aqueles filmes que tem menta, que o Isso, pessoal que usa põe para A lâmina. a lâmina. É uma A lâminazinha. gente na também boca, tem, né? acho que eu trouxe aqui. Gente, essa maleta deles, você Olha, gente, essa Ah, maleta... não pode contar o que tem mais não, hein? Não, o que eu tem tô aqui é segredo, o restante, hein? Eu tô aqui só de olho. Nossa. Não, ele não veio aqui, não tô achando aqui. Mulher Mas tem em curiosa, já tá forma assim, né? de ó. spray, Ó, bem. de lâmina, né? Sim. E tem também em forma de adesivos, né? Aqueles PETs que são implantados no corpo, mas que eu não tenho tido uma boa aceitação. O paciente tem preferido ou o gel ou a injeção. Com a injeção, sim. Mais dúvida aí? Mais alguma Pois é, né? pergunta? Mais alguma pergunta? Doutor Jorge, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para falar qual é a importância do homem realmente se cuidar, né? E cuidar da vida sexual dele. A hora que ele tem que procurar ajuda. Qual que é a hora que o homem tem que procurar ajuda e por que ele tem que procurar ajuda? O homem deve procurar ajuda, isso é uma pergunta boa, logo após que ele perde aquele vínculo com o pediatra. A mulher corre pro ginecologista, porque geralmente tem a primeira menstruação, e o homem fica ali largado, com aquela cultura de que ele por si só tem que se descobrir, tem que saber se virar sozinho, e às vezes ele tem muitas dúvidas da parte sexual, é um testículo que não desceu, foi um pênis que não se desenvolveu, é uma fimose que ele tem e a mãe deixou passar. Então aquilo vai ser motivo de tabu na escola, de tabu não, de bullying. De bullying. E ele vai crescer com aquilo e futuramente ele vai voltar, né, de lá para os 30, 40 anos, com o psicológico totalmente abalado. Isso. Por uma coisa tão simples de resolver. Isso. Além das doenças sexualmente transmissíveis, para ter uma orientação. Então, o adolescente ele tem que procurar ajuda. É tanto que a Sociedade Brasileira de Urologia lançou o programa, né, para incentivar os jovens também a procurar ajuda. Então, o que tem chegado mais no consultório é mais aquele paciente que vai casar, quer saber se é fértil, ou então, chegando ali perto dos 50 anos que ele quer fazer, ele se preocupa já com o câncer de próstata. Fora isso, a gente ainda tem muito o que captar desses pacientes, então cabe também às mulheres, a vocês incentivarem quem você ama, quem você gosta de cuidar, para levar ao urologista, porque a mulher ela vive 7 anos a mais que o homem, né? Isso já é um dado da Organização Mundial da Saúde, então é muito interessante que ele também procure ajuda, que ele procure resolver a sua questão da saúde como geral e a questão sexual também. É interessante que sempre no Novembro Azul, né, a gente tem o Outubro Rosa, aí vem o Novembro Azul. E no Novembro Azul existe sempre um apelo da mídia, de todo mundo, para que o homem vá cuidar da saúde, vá para o urologista. E vem aquela grande
história do toque. Acho que vale a pena a gente ainda temos uns minutinhos. Vamos lá. Doutor, Outra vai falar um pergunta também, pouquinho né? aí sobre esse toque prostático, que é algo assim que o homem tem tanto tabu. Tem muito tabu, Uhum. mas que é muito importante, né? Não existe nenhuma outra ferramenta que consiga substituí-lo ainda, por mais tecnologia que a gente tenha. O toque, o PSA é importante. A questão da idade, hoje existe ainda uma polêmica, qual idade deve começar, em que paciente deve ser feito, mas a sociedade recomenda que a partir dos 50 o homem procure um urologista para fazer esse toque, fazer o PSA, e se ele tiver história na família, ou for da raça negra, que antecipe isso aí para os 45 anos. E esse toque não tem... É um toque, é indolor, é super rápido, não tem aquela... O paciente chega desesperado, achando que vai ficar naquela famosa posição de 4, mas isso não existe, é um exame que ele vai ficar lá deitado, super rápido, e aí, às vezes o paciente, doutor, já foi. Então, assim, não tem pra que ter esse medo, não tem pra que esse tabu, é cuidar da saúde. Assim como a mulher vai na ginecologista, também é submetida a um exame super chato de espéculo. Então, o homem também tem que se A cuidar. mulher faz exame ginecológico, faz com o espéculo, depois faz a colposcopia, depois faz uma ultrassonografia transvaginal, A mamografia. faz a mamografia. São tantas coisas que nós fazemos para cuidar da nossa saúde, né? Pois E a é. gente quer ter o nosso companheiro junto com a gente, vivendo Também. mais de 7 anos, né? Não porque Com morrer certeza. antes. Inclusive, eu li esses dias que estavam falando que o século XXI ia ser um século feminino se o homem não começar a se cuidar. Porque a fertilidade está caindo, né? Então, se o homem, a libido está caindo, a testosterona está caindo, então se ele não começar a se cuidar, começar a olhar para ele mesmo, então a gente vai ter menos homens e a fertilidade Pois é, então por vai isso que cair. tem uma pergunta aqui perguntando o seguinte: com que frequência devo ir ao urologista? É um homem que está perguntando. Boa pergunta. Marca aí no calendário. Todo Não, ano faz escolhe uma certinho. data para você ir consultar o urologista. Para tirar dúvida, fazer o exame geral, ver se está tudo bem realmente com a parte da fertilidade, né? Para você não ser pego também de surpresa. Perfeito. Né? Eu sempre vejo o seguinte: as mulheres, quando chegam no consultório para investigar a fertilidade, eu pergunto: o espermograma do marido? Doutora, ele não quer fazer. Eu digo: mas então a gente não vai fazer nada. Porque para a mulher a gente fazer ultrassom seriada, esterossalpingografia, que é o estudo das trompas, faz um monte de coisa, e o homem é somente um espermograma. Por questão cultural, por ainda achar que só a mulher é a culpada, quando na verdade 50% a culpa é dele, 50% a culpa é da mulher. Então os dois têm que ser investigados. Não é? Vamos lá. Eu tenho duas perguntas. Uma que tá ainda aí no... Tenho duas aqui também. Uma delas Vamos é lá, assim, hein? qual a diferença entre o andrologista e o urologista? Tá, o urologista, ele cuida, seria o geral, né? Ele cuida tanto das doenças urinárias da mulher e do homem, tá? Ele cuida também da parte sexual do homem. Já o andrologista, ele é voltado mais para essa parte da sexualidade, né? Ele vê mais a questão da fertilidade, E da a saúde, parte hormonal da parte também, de né? saúde sexual. A segunda pergunta aqui: a mulher na fase da menopausa não engravida mais. E o homem é considerado fértil até que idade? Não tem assim, o homem teoricamente ele produz espermatozoide até o último dia da sua vida. Lógico que a quantidade e a qualidade vai caindo, então ele não tem uma Prazo data, de validade. prazo de validade quanto a mulher. Só que a gente já sabe que a idade dele também tem um grande peso na fertilidade. E outra pergunta: quais são as causas do câncer de próstata? Também é uma incógnita, a gente não tem assim um fator, a não ser a história familiar, né, a carga genética que ele tenha por ali e a raça negra, que são os principais. Mas não tem uma causa que a gente possa agir para prevenir. Eu digo que o paciente tem que fazer uma detecção precoce, né? Então, mas a gente já sabe que, por exemplo, uma alimentação com muita carne vermelha, ela pode potencializar esse risco, com derivados de leite, que tem muito hormônio externo. Isso aí pode acelerar esse processo, mas a gente não tem assim os dados muito objetivos. O câncer de próstata ele ainda é muito, precisa muita coisa ser descoberta sobre ele. Perfeito. Tem mais Tem alguma? uma que a ejaculação ocorre normalmente nos pacientes que usam prótese peniana. Ele sim, ele vai ter uma ejaculação normal, ele vai ter a sensação de orgasmo normal. O que acontece que ele tem que se atentar se porventura ele
tá impotente porque ele retirou a próstata, fez a prostatectomia radical por câncer, ele vai ter assim, vai ter a ejaculação, só que ele não vai ter vai ter o orgasmo, ele não vai ter a emissão mais do líquido. Do sêmen, né? Do sêmen. Mas, por exemplo, um paciente que não fez essa retirada, ele vai ejacular normal, vai ter o orgasmo normal. Então a satisfação é muito boa desses pacientes e da mulher também. Ok, fantástico. Ok. Mais alguma pergunta? Não, Uau, acho então. que já foi. Então, doutor Jorge, muita gratidão, né, da nossa parte. E qual o recado que você dá aí para os nossos internautas aí, ó? Gente, aqui tá aparecendo assim. Sabe quantos celulares tem transmitindo essa live? Nossa Senhora, São hein? 5 celulares, né? Então, assim, acho que tem muita gente vendo. E aí, o que é que você diz aí para o nosso público? Primeiro Porque eu tô amando essa maratona. Eu primeiro queria agradecer o convite a vocês e a vocês de casa também por estarem Tantas permitindo, perguntas, né? né? E entrar na casa de vocês e pelas perguntas também. Eu acho que foi um bate-papo bem interessante para tentar desmistificar e deixar esse papo mais leve, a sexualidade principalmente do homem mais leve. Então, homem se cuida, não deixa guardado essas doenças, não acha que tudo é normal, não acha que a sexualidade diminuída, hipoativa é da idade, tem tratamento, a gente consegue reverter isso. As mulheres também, que está percebendo que ele precisa de ajuda, leva, por que não? Leva lá no urologista, no andrologista, para que a gente possa reverter isso aí e ajudar a vocês como casal. Tá? Então, uma boa noite e muito obrigado. Gratidão, obrigada. Dr. Jorge, gratidão. E assim, o nosso canal sempre estará aberto para você. Então, sempre que tiver alguma questão, vocês aí de casa, tiverem algum questionamento, pode seguir Dr. Jorge Mendes, Dr. Mendes, né? A gente vai deixar os arrobas tudo direitinho. Ele vai responder via direct. Vão lá no consultório dele que fica lá no Ecomedical. Isso. Né? Então vai deixar tudo direitinho para vocês terem o contato, tá joia? Vamos Perfeito. lá. E aí, gente, amanhã nós estaremos de volta às 20 horas para encerrar essa maratona da sexualidade. Amanhã será eu e a Marisa. A gente Nós vai duas. estar assim falando da saúde da mulher. A gente vai estar falando da saúde sexual da mulher, falando de pompoarismo também. Exato. E trazendo alguns casos, né, do nosso dia a dia, né, tanto do meu consultório de ginecologia e de Como terapia da loja. sexual, como também da loja da Marisa, que é um verdadeiro consultório de terapia, né, Marisa? Verdade, E verdade. muito obrigada a todos vocês. Eu estou, assim, de fato, muito feliz porque tem dado muitos frutos. Só a gente saber que muitas pessoas estão interagindo com a gente. E essa live fica à disposição 24 horas aí no Instagram. E também vai Depois ficar no no canal do YouTube. YouTube. Tá? Então, Marisa, boa noite, gente, para Boa vocês noite a todos. todos. Até amanhã. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau. Tchau, tchau. 20 horas.